Alô, sim. Só permita-me só me levantar aqui. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, mister. Boa tarde. Quase boa noite. Vou fazer uma pergunta que se repetiu muito ao longo do ciclo, mas agora com a presença do Neymar. Tantas vezes foi perguntado o porquê dele não estar. Então eu pergunto ao senhor, quando foi que o senhor resolveu, vou levar o Neymar? Já faz algum tempo? Foi durante a semana? Foi de ontem para hoje? Foi hoje de manhã? E se me permite estender um pouquinho, como vê o Neymar se encaixando nesse modelo de jogo que o senhor estabeleceu para a equipe durante um ano em que ele não participou, do qual ele não participou? Obrigado. Seguimos fizimos a evaluação de Neymar todo o ano e vimos que nesse último período ele jogou com continuidade, que melhorou a sua condição física e pensamos que ele é um jogador importante y va a ser un jugador importante en esa Copa del Mundo. Él tiene el mismo papel, la misma obligación que todos los otros 25. Tiene la posibilidad de jugar, de no jugar, de estar no banco, de entrar. Entonces él tiene la misma responsabilidad que tienen los otros. Es un jugador experiente y la verdad es que en algunas posiciones, como posición de goleros, hemos privilegiado un poco más la experiencia a este nivel y por esto también llamamos Weverton do Gremio, porque es jugadores experientes que no precisamos testar, no hemos testado, pero sabemos su valor en este tipo de competición porque ellos están acostumbrados en este. Siento mucho que otros no están aquí, como Bento, por ejemplo, como esteve Hugo Sousa, esto siento mucho, me da un poco de, ¿cómo puedo decir? Tristeza eso, pero ellos tendrán como otros jóvenes que no están en esta lista, como Andrei Santos, como João Pedro, son jóvenes y tendrán la oportunidad de estar en el proyecto da próxima Copa do Mundo. Lá no fundo, Vinick, por favor. Flávio Vinick, SBT, N Sports, aqui em cima. Boa noite. Tchau. Gelotti, boa noite, Tchau. Rodrigo, Boa Fábio. noite. Boa noite a todos. Como é um grande assunto dessa convocação, tudo que cercava a presença ou não do Neymar, todo um O que foi decisivo? O que te convenceu a chamar o Neymar? A condição física, você se convenceu que ele está bem fisicamente, sempre deixou claro que o futebol, a parte técnica, o talento você já conheceu, o Neymar não precisava ser testado. Ele te convenceu pela parte física, a mobilização e todas essas pessoas lá fora também acabou influenciando, de certa forma, o apelo popular também pela presença do Neymar? Muito obrigado. Bueno, la evaluación de todo el año ha sido solo la parte física. Hemos siempre hablado de eso. Era solo para Neymar, solo un tema físico. Los últimos juegos jugó con continuidad. Puede ser que él tenga posibilidad de mejorar su condición física en este periodo hasta el primer juego de la Copa. Él tiene esa oportunidad, pero pensamos que, aparte de eso, la experiencia, este tipo de competición, el cariño que tiene no grupo, puede crear también un ambiente mejor no grupo y ayudar al equipo a sacarlo mejor. Pedro. Gelotti, aqui um pouquinho à sua direita, Pedro Ivo, da ESPN, tudo bem? Passado o debate se o Neymar iria ou não para a Copa e ele vai se colocar também no debate se ele vai jogar. Me chama a atenção que na primeira resposta que se dá ao Carlos Gil, você fala que tem que estar preparado para jogar, para não jogar, para estar em campo, para não estar em campo. Você comentou com a gente lá em março que já tinha um time ideal na cabeça, se não tivesse problema. O Neymar, ele está nesse time ideal hoje para você? Eu quero ser claro e limpo e honesto. Ele vai jogar, se merece jogar. Aí temos treino e o gramado do treino vai decidir que vai jogar. Eu tenho uma ideia de que pode ser o equipo titular neste momento, mas depois tenho que ver
como a gente se entrena, como o jogador está preparado, se tem boa condição física e mental para poder ser na equipe titular. Repito, Neymar tem o mesmo papel que têm os outros jogadores, de aportar, porque eu acho que é importante não fixar toda a expectativa sobre um jogador. Eu acho que temos uma responsabilidade comum como equipe e cada um tem que aportar e meter as próprias qualidades só para uma coisa: ajudar a seleção a ganhar a Copa do Mundo. Eu não pido outra coisa, não quero estrelas, não quero só jogadores disponíveis para ajudar a equipe a ganhar os jogos. Mister, aqui na frente, Monique Danello, TNT Esportes. Vou sair um pouquinho do tema Neymar, porque além da expectativa em cima da convocação dele, acho que tem uma outra surpresa na lista que você já citou, que é a presença do Everton. Talvez na cabeça das pessoas e num raciocínio lógico, você teria uma escala ali de preferência dos nomes que você vinha testando, e se saísse alguém, talvez o Hugo fosse o quarto nessa escala, pelos nomes que você testou. Eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais na explicação de por que o Everton e como foi esse racional, olhando, né, para um momento em que o Alisson ainda está voltando de lesão e que acho que tem algumas outras questões envolvidas. Obrigada. Não entendi o final. Ah, sim. Allora, Alisson está volviendo de lesión, pero está entrenando. Até as 2 semanas que ele entrena normalmente, está bem. Eu acho que vai jogar o próximo jogo. E também, se ele não vai jogar, ele tem o tempo para estar 100% até o primeiro jogo. E nesse ano, hemos testado 3 goleiros, Bento, Hugo Sousa e John. Hemos pensado que para esta competição precisamos mais jogador experiente como pode ser Everton. Professor, Paulo Vinícius Coelho, PVC, UOL, Paramount Plus. Essa é a Copa do Mundo que o Brasil convoca o maior número de jogadores aqui do Brasil desde o título de 2002. E na sua opção, o Neymar é um jogador de 15 partidas aqui no Brasil nesse ano e o João Pedro é um jogador de 15 gols na Premier League. Nesses 24 anos, a gente ouviu muitas vezes que o jogador que atua aqui não tem um nível tão alto para competições internacionais. Por que um jogador de 15 jogos no Brasil supera nessa concorrência um que estava no grupo e que tem 15 gols na Premier League? Bom, sim, eu entendo que se diz que o futebol europeu é diferente, mais intensidade, mas tu tens que considerar muitas coisas, e lo hemos falado também anteriormente. Aqui, o futebol, jogar a futebol aqui é muito complicado, há calendário que aperta muito, viagem, calor, então é difícil comparar. E depois, aí, as características individuais dos jogadores. Obviamente, ficamos tristes por João Pedro, porque por la temporada que ele fez na Europa, provavelmente merecía estar en esa lista, pero infelizmente con toda la conciencia posible, con todo el respeto posible, con toda la competencia posible, hemos escogido otros jugadores. Lo sentimos mucho para João Pedro, como todos os outros. Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, à sua esquerda. Ancelotti, em que função, em que posição ou em quais posições que o senhor vê o Neymar no seu time? Como a gente não tem uma base, né, porque ele não jogou com o senhor na seleção brasileira, o senhor vê ele um jogador mais centralizado? Como é que o senhor imagina como deve aproveitar o Neymar? Um atacante mais centralizado. Você? Perfeito. E o senhor já tem uma ideia para o dia 31? Estamos de acordo. Perfeito. Acordo. Perfeito. E para o dia 31, o senhor já tem uma ideia do que deve acontecer? Se ele deve começar no banco? O dia 31, temos o jogo contra Panamá. Eu acho que é um jogo amistoso de despedida do povo brasileiro. Creio que
voy a meter más jugadores posible, ¿no? Es un test amistoso que nos sirve para prepararnos bien. Ancelotti, boa noite. Rodrigo do canal Vamos. Eu queria sair um pouquinho do tema da lista e falar um pouquinho sobre essas últimas semanas, que foram semanas de muita expectativa do povo brasileiro, quem ia estar, quem não ia estar, se tal jogador ia estar na lista, se não iria. E eu queria saber como que o senhor passou por esse momento, se foi um momento que também te deixou tenso com toda essa comoção, e obviamente como que foi aqui, ler a lista e ver, acho que ao vivo ali já a reação das pessoas. Esta expectativa que mostra un país que tiene una paixão extraordinaria para o futebol, primeiro, e segundo, para a seleção. Creo que esto es muito bonito para nosotros que temos a oportunidad para preparar esta Copa do Mundo e para ter a possibilidade de dar alegria a todo un país, nada más. Yo objetivamente no tengo presión por esto. La presión va a llegar cuando vamos a hacer el primer juego de la Copa del Mundo, pero como dice, no fue fácil, fue difícil porque la competencia era muy alta. Hemos evaluado en este año más de 70 jugadores y cada uno de estos 60 tiene una característica para estar aquí. Entonces, presión no, difícil sí, pensar mucho a intentar de tomar a decisão correta. Wellington. Ancelotti, aqui na sua frente, o Wellington Campos, da Rádio Itatiaia, aqui na terceira fila. Sua frente aqui. Ok. Tudo bem? Bom. Eu gosto muito das suas coletivas, que você sempre manda uma mensagem para jogador, para a imprensa, para a torcida. Nesse exato momento, faltando 24 dias para a Copa do Mundo, o que você mandaria de mensagem para o grupo de jogadores e para a torcida brasileira nesta Copa? Ter confiança neste grupo, que como disse, não pode ser que não é o grupo perfeito, mas é um grupo que vai ser focalizado, concentrado, motivado, resiliente, porque isto é lo que eu quero do jogador, que seja focalizado, concentrado, humilde, altruísta. A minha ideia é toda focalizada no coletivo e não no individual. E depois vou a escolher os jogadores que me garantizam isso. Aqui, Mister, Isabelle Costa, canal Gold. O Gil até mencionou sobre a decisão do Neymar. Queria saber desse bastidor, assim, quando você tomou essa decisão, se foram nos últimos dias, recente, ou você já tinha tomado, até porque você já tinha falado que o Neymar não precisa de testes, e também especificamente sobre o Endrick. Na última data FIFA, a gente viu o Endrick no jogo contra a Croácia, e na coletiva também você tinha falado que o Endrick era um jogador muito também pro futuro, que fez mudar também esse pensamento para entender que o Endrick pode ser o presente da seleção. Obrigada. Quando falamos de Endrick por o futuro, era referido a essa Copa do Mundo, evidentemente. A decisão final desta lista, nos hemos reunido essa manhã, nos hemos reunido na sexta-feira e a pouco hemos dissolvido as dúvidas que tivemos e sacado a lista final próprio hoje, antes do almoço. Mister, aqui do seu lado direito, Sim. boa noite. Boa noite. Aline Fanelli, Sim. Rádio Band News FM. A gente sabe como foi a ansiedade para o torcedor brasileiro, para esse dia de hoje, durante as últimas horas, mas eu queria saber um pouco da sua ansiedade para chegar a esse momento, para a divulgação dessa lista, prestes a entrar na maior competição de futebol com a seleção brasileira. Não, ansiedade não. Ansiedade não, tranquilidade, porque como disse, foi um ano de informação, evaluação constante, todos os jogos, todos os dias, não sei quantos
a comisión técnica cuántos jogos hemos mirado en este año. Tenho todas as informações possíveis. Então, estou ansioso? Não. Ansioso é quando um estudante vai à escola que não está preparado, é ansioso. Eu estou tranquilo porque estou muito bem preparado. Pretzel. Senhor Ancelotti, Alexandre Pretzel do Grupo Bandeirantes. 2 anos atrás, o técnico anterior ao senhor, Dorival Júnior, usou a seguinte declaração antes da Copa América: podem me cobrar daqui a 2 anos que o Brasil estará na final da Copa. A declaração, na ocasião, foi considerada uma piada pela opinião pública brasileira e por grande parte da imprensa. Aí o senhor chegou, aclamado, aplaudido, reverenciado, e acredito até que um evento desse tamanho também é muito por causa do senhor. Então eu queria saber do senhor, com essa convocação e com essa aclamação, as pessoas podem cobrar do senhor que o Brasil estará na final da Copa? Não sou um mago, mas sou um trabalhador que trabalha neste mundo até, não sei, 40 anos, penso. E tenho o conhecimento e também a confiança que essa equipe pode competir com os melhores equipes do mundo. Eu acho que temos que ser exigentes, porque a exigência traz mais motivação. Então, dizer, podemos ganhar a Copa do Mundo e chegar à final? Eu digo sim, podemos chegar à Copa. Podemos chegar a jogar a final. Mas é suficiente, não sei. O melhor é chegar e ganhar a final. Ancelotti. Sim. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Eu vejo muita gente da imprensa que não joga futebol, nunca jogou futebol profissional, questionando a convocação do Neymar. Mas aí eu vejo Cafu, Ronaldinho Gaúcho, Vampeta, Kaká, todos os jogadores da seleção atual, né, Vinícius Júnior, Rafinha, Rodrigo, sendo a favor da convocação do Neymar. Porque você é do futebol, até mais do que esses caras, o seu peso de estudo. Por que quem esteve no meio da bola e que está no meio do futebol defende tanto o Neymar na seleção, na sua opinião? E por que você também acha que ele pode ser tão importante a ponto de convocar para a Copa do Mundo? Porque eu acho que o futebol não é uma ciência exata. Cada um tem sua opinião e não se pode dizer esta opinião é errada ou esta opinião é correta. Por quê? Porque se eu falo de medicina e digo, este é o remédio que tu tienes que tomar, um doutor me pode dizer, não, isto não é correto porque a medicina tem uma universidade. O futebol, por sorte, não tem uma universidade. Isto por sorte, porque o bonito do futebol é que todo mundo pode opinar, todo mundo pode pensar de diferente maneira, mas ao final neste caso, sou eu que tenho que tomar a decisão. E, afortunadamente, ninguém hoje pode dizer o treinador se equivocou. Não pode dizer ninguém. Però é suficiente esperar ao final de julho que alguém, por certo, me dirá acertou ou se equivocou. Suzires. Professor, Paraná lhe abraça, falo em nome da Gama Esportiva. Boa noite. Do portal Paraná e da Rádio CBN. O senhor teve quarta-feira, o senhor teve no domingo em Curitiba, nossa cidade, teve a honra de recebê-lo. Até que ponto o jogo que o senhor acompanhou de Atlético 1, Flamengo 1, foi decisivo para a confirmação de 2 nomes, Paquetá e Léo Pereira? Não, bom, o último jogo não foram decisivos. A verdade é que
Paquetá salía de una lesión y ontem era una evaluación importante para él. Jugó bien, con tranquilidad, o jogo, en buena condición. Era solo para esto, mas a decisión también de Leo Pereira ya estaba tomada, porque Leo Pereira mostró una muy buena actitud en la última data FIFA. Pode falar, que vai ligar. Tá? Boa tarde, mister. Sim. Patrícia Lopes, BIM Esportes. Bem, eu vou insistir um pouquinho no tema, não vou falar de Neymar não, porque todo mundo já falou bastante, já chega. Vou falar sobre os goleiros, né? Porque o Alisson não joga há 2 meses, ele voltou a treinar, mas não foi relacionado na última partida. ¿A qué suena Madrid? Suena a vida y a tradición. Suena a bullicio. E temos os outros 2 goleiros, né, que foram convocados. Mas hoje, o Alisson, né, teoricamente, ele era visto como nosso goleiro titular, né, mas ele não está jogando. Sim. Muito se fala do ataque, né, da preocupação no ataque, mas o gol não é uma questão que preocupa o senhor? No, una materia, esto es importante, un tema importante que hemos tratado. Hablamos con el departamento médico, hablamos con el jugador se encuentra bien, ha tomado más tiempo de lo necesario para recuperar bien, entonces con él estamos muy tranquilos en este sentido porque fez una muy buena recuperación. Ahora va a jugar, obviamente tiene 15 días más de tiempo para prepararse aún mejor. Última pergunta, por favor. Acho que está desligado. Acho que o microfone não está ligado aqui, por favor. Então alguém traz um outro microfone aqui para o Cosme, por favor. Aqui, Cosme, por favor. Vai lá. Oi. Boa noite, tudo bem? Ancelotti, você foi um jogador de muita personalidade, jogou no Milan, Parma e sempre foi titular. O Neymar também nunca foi reserva. Você fala em altruísmo, ele sempre foi um jogador de muita personalidade, sempre pensou também, dá para ver que ele sempre pensou nele. Como é que você tem a certeza que ele vai ser um bom reserva, se o gramado mostrar para você que ele tem que ser reserva? Estamos certos. Escolhemos Neymar não porque pensamos que vai ser boa reserva. Escolhemos Neymar porque pensamos que pode aportar e meter suas qualidades para o equipe. Que jogue 1 minuto, que jogue 5 minutos, que não jogue, ou que jogue 90 minutos, ou que tire o penalty. Escolhemos esses jogadores porque estou certo que vão aportar algo para a equipe. Quanto tempo? Não sei. Quantidade de minutos? Não sei. Calidad de minutos? Ojalá. Eu creo que temos que focalizar-se na qualidade de minutos e como o equipe actúa de maneira coletiva no campo. Ma por esto que la última pregunta, quiero agradecer a vocês todo para o tiempo pasado juntos, mostrando siempre respeto para mi trabajo y mis decisiones. Obrigado. Muito obrigado.